Amados irmãos, graça e paz. Quero convidá-lo a que você abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 19, dos versículos 25 até 27. Evangelho de João, no capítulo 19, dos versículos 25 até 27. Diz assim a palavra do Senhor: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Curve sua cabeça por um instante. Pai, muito obrigado por essa porção da tua palavra lida. E eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o teu Santo Espírito a ilumine em nossa alma. Toma conta de nós e que toda seta do maligno, no sentido de retirar a compreensão, o foco na tua palavra, que caiu por terra no nome de Jesus. Que essa palavra seja produtiva em nossas vidas. É assim que oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse mês de março, todas as mensagens têm ligação com a Páscoa. E nós temos adotado um protocolo de falar sobre a semana, chamada Semana da Paixão. E no meu caso, o meu dia é a terça-feira. E na terça-feira da Semana da Paixão, como todos sabem, é possível dizer que três coisas ocorreram: o ensino combativo de Jesus, a constatação de Jesus de que o momento da crucificação estava chegando e a traição. Na terça-feira, Jesus vai ao templo e a autoridade dele é questionada pelos religiosos, sobretudo pelos fariseus. E Jesus ensina combatendo os religiosos através de parábolas confrontativas. Nesse momento, alguns gregos queriam ver Jesus e neste sinal Jesus percebe que está chegando o momento da sua crucificação. Ele faz um discurso e, paralelamente, Judas, aquele que o haveria de trair, na terça-feira, já estaria tramando a concepção, como isso deveria acontecer, junto com os líderes religiosos judaicos. Na terça-feira da Semana da Paixão, foi isso que aconteceu. Hoje, irmãos, o texto que nós vamos estar falando é justamente esse, do Evangelho de João, no capítulo 19, dos versículos 25 até 27. Mas, antes disso, é necessário entender que essa série de mensagens, ela tem duas questões fundamentais. Em primeiro lugar, a questão da cruz. Todas as mensagens haverão de falar, ou direta ou indiretamente, sobre a cruz. E porque existe uma necessidade real de falarmos sobre a cruz. É necessário ter uma compreensão da teologia da cruz, da morte, da ressurreição de Jesus, para que nós possamos ter mais maturidade como crentes em Cristo. Infelizmente, irmãos, apontado pelo Dr. Erwin Lutzer, no seu livro Os Brados da Cruz, ele diz que as pessoas não compreendem o que a cruz realmente significa. E ele dá alguns exemplos, como, por exemplo, para muitos a cruz é um simples amuleto. Um amuleto que é pendurado no pescoço de uma pessoa que muitas vezes não sabe discernir o que aquilo significa. Está pendurado no pescoço de cantores que cantam músicas funk, está pendurado no peito de atletas que são violentos no esporte, está pendurado no peito de traficantes de droga, está pendurado no peito de muita gente e às vezes até tatuado em cima e embaixo, dizendo: só Deus é quem vai me julgar, né? Então, são pessoas que têm a cruz como um amuleto.
infelizmente, é uma concepção errada. Tem muitos que têm a cruz como uma declaração de superioridade. Esse aqui é mais sério. Existem pessoas que raciocinam da seguinte forma: já que Deus se dispôs a mandar seu Filho para morrer por nós, isso significa que nós temos um grande valor. Isso significa que nós temos um grande valor. Por isso, nós devemos usar a cruz como um meio de confirmar a nossa dignidade, um meio de confirmar a nossa autoestima. E assim, irmãos, sem perder o respeito próprio, seres humanos concluem que têm o direito de serem abençoados pelo simples fato de serem humanos. E quando oram ao Senhor, oram exigindo que o Senhor lhes conceda as bênçãos, porque eles são filhos do rei. É aí onde a cruz assume um valor totalmente errado dentro de uma teologia demoníaca chamada teologia da prosperidade. Existem muitos que utilizam a cruz como uma bandeira de um cristianismo cultural que dá suporte apenas ao ideário ideológico e às vezes até mesmo político. E eu gostaria de dizer, irmãos, que a cruz está além e acima disso tudo. A cruz é o palco onde ocorre a nossa vitória, é o palco da vitória da igreja. A igreja só pode viver e respirar em função da cruz. Sem ela, não há vida ou razão para existir. A cruz, quando proclamada, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu falei sobre a cruz, eu falei sobre o lugar, mas é necessário falar sobre as palavras que são pronunciadas na cruz, o discurso. É nesse lugar, na cruz do Calvário, onde Jesus pronuncia as suas últimas palavras antes de morrer. As últimas palavras de uma pessoa são palavras muito importantes. E nessas palavras nós vamos ver Jesus colocando para fora o seu amor, o amor que ele tinha pelo povo que está sendo salvo por ele. E nós precisamos lembrar, irmãos, que são palavras de Jesus e a boca fala aquilo que o coração está cheio. Isso se aplica a ele também. Então, as expressões que Jesus fala na cruz do Calvário são expressões de amor que nos tocam até hoje. No livro de Isaías, no capítulo 52, versículo 14, lá descreve o quadro que Jesus estava nessa cruz. O texto de Isaías diz que a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Ele não podia ser reconhecido em função da quantidade de desgaste, de surra, de murro, de pancada, de açoites que ele levou. Os oponentes de Jesus se uniram para se livrar dele. Os inimigos de Jesus se sentiram vingados ao ver os pregos sendo pregados em suas mãos, ao sentir o cheiro do sangue, ao ouvir os gemidos. Os seus inimigos, os seus algozes, estavam felizes. Irmãos, eu apelo para a sensibilidade, para a imaginação dos irmãos, a que se lembrem de um filme, o filme do sacrifício de Cristo, há alguns anos, acho que uns 10 ou 12 anos, que foi feito por Mel Gibson. Gostaria que você se lembrasse disso. Aquele filme, ele retrata com uma certa, digamos assim, fidedignidade. Todo filme tem sua tensão poética, não podemos negar. Mas existe um quê de realidade naquilo ali. Imagine, irmãos, Jesus despido, preso pelos pulsos, numa coluna romana, a coluna de Pilatos, açoitado por soldados romanos treinados para a guerra, com um chicote que é chamado de escorpião, um chicote especial que na ponta tem pedaço de osso e bolinha de chumbo. E aqueles soldados batiam com esse chicote em Jesus, e à medida que vai golpeando o corpo de Jesus, vai formando bolhas de sangue.
e os repetidos golpes que vão sendo colocados, retirando feridas do seu corpo, uma coroa de espinhos sendo colocado sobre a sua cabeça, e o sangue se misturando com o couro cabeludo. E então ele é colocado numa cruz, e os executores batem pregos nos seus pulsos para prendê-lo nessa cruz. E Jesus é erguido, e ele está numa posição em que ele tem uma visão diferenciada, tanto ele quanto os dois ladrões que estão ao seu lado, porque ele está erguido. Ele tem um ângulo diferente. Ele está numa posição, irmãos, e numa altura que permite que ele tenha múltiplas visões. E já tivemos a possibilidade de, em algumas mensagens atrás, se você não viu essas mensagens, peço que veja pelo YouTube, até que você tenha uma compreensão do todo. Mas Jesus, ele teve um primeiro olhar, o olhar que nós poderíamos dizer, um olhar panorâmico, quando ele é levantado da cruz, e ele está ali crucificado, ele dá é possível que ele tenha dado um olhar panorâmico de toda a situação. Inclusive, irmãos, porque a situação de Jesus na cruz do Calvário é uma situação muito dramática. Para os judeus, a mão é da metade do antebraço até a ponta dos dedos. Jesus não poderia ter recebido os pregos na mão, como pintam os artistas, sobretudo os da Renascença. A ciência não aprova ou não dá margem para que isso tenha ocorrido dessa forma. Por quê, irmãos? O texto bíblico diz que nenhum de seus ossos foi quebrado. E se os pregos tivessem sido colocados nas mãos, os ossos das mãos teriam sido quebradas. E a mão para o judeu não é a mão como nós temos no mundo ocidental. É da metade do antebraço para frente. Então os pregos de Jesus foram colocados no pulso. E eram pregos, irmãos, que agora dá uma sustentação, porque há um osso aqui, e há uma abertura em que esses pregos podem ser colocados. Só que a posição em que esse prego é colocado, irmãos, faz com que a condição de ferro do prego e onde ele é colocado no pulso, na posição em que Jesus está, quando a cruz é erguida, Jesus ele sente dificuldade para respirar, porque os seus pés estão presos e aposicionados, os braços presos, e o seu tronco cai com o peso do corpo. Então, para poder respirar, Jesus faz força nos braços, ergue, respira e volta. Essa é a sua luta até a morte. Só, irmãos, que no momento em que a cruz é erguida, que Jesus está posicionado na cruz, e diga-se de passagem, cada vez que ele faz força dos seus braços, ele sofre alguns choquinhos. Você já bateu com o seu cotovelo na ponta de uma mesa? Então é possível que alguns daqueles choquinhos Jesus recebesse cada vez que quisesse respirar, por causa da condição em que o prego está em suas mãos. Então ele faz força para respirar. E qual é a primeira palavra que Jesus dá? Ao invés de ele dar uma palavra para si mesmo, a primeira palavra que ele dá é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. A primeira palavra de Jesus na cruz do Calvário foi uma palavra de perdão. A primeira palavra do Salvador foi um perdão para os inimigos. Irmãos, me perdoem a total franqueza, mas isso é muito para o homem pós-moderno. É por essa e outras razões que Paulo fala do escândalo da mensagem da cruz. Para o homem comum, perdoar os inimigos é algo escandaloso, irmãos. Eu quero lembrar aos irmãos o quanto de perdão está envolvido. Jesus está perdoando aquelas pessoas que agrediram ele avulsamente, pessoas que cuspiram nele, que esbofetearam ele. Jesus está perdoando a violência dos soldados romanos. Os soldados romanos que o açoitaram com um chicote chamado escorpião, não eram soldados franzinos, eram soldados treinados para a guerra. Um soldado romano era conhecido pela sua força, não era qualquer um que estava batendo nele.
Irmãos, Jesus perdoa a covardia dos discípulos, porque os discípulos já tinham debandado, já não tinha mais nenhum com ele. E essa é uma realidade da vida, entenda isso. Jesus era seguido por multidões, ele teve muitos discípulos, dos discípulos 12, num conjunto mais íntimo para treinamento. Dos 12, tinha 3, que quando a situação apertava, ele contava, que era Pedro, Tiago e João. E dos 3, na cruz, observando tudo, só ficou um. Sabe o que quer dizer? Quanto mais intimidade você tem com alguém, vai diminuindo o grupo. Nós somos muito conhecidos, temos muitos seguidores nas redes sociais. Às vezes temos um ou outro amigo mais chegado, já vai diminuindo o número. Mas, meu irmão, você quer ver quem é realmente aquele que lhe apoia estar ao seu lado? É quando você está num momento difícil da sua vida. É possível que aqui nós tenhamos pessoas que tenham talvez 4 ou 5 mil seguidores em alguma rede social, mas que olhe para a sua mão e diga assim: eu não tenho uma quantidade, uma mão de amigos de verdade. Porque essa é uma das características do mundo moderno. São pessoas sem compromisso que se ligam a nós. Num mundo sem compromisso com ninguém, em orbitais de vida onde ninguém se encontra mais. Então, irmãos, veja, enquanto a humanidade destilava contra ele perversidades, Jesus orou não por justiça, Jesus pediu misericórdia, implorou para que os seus inimigos não sofressem as consequências dos seus próprios atos de maldade. E o interessante, irmãos, é que Jesus não ora depois da ressurreição. Jesus ora quando as feridas estão sendo abertas. Jesus ora enquanto os pregos estão sendo cravados. A situação está sendo vivida e é no auge disso que ele diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Não obstante esse primeiro olhar panorâmico, ele tem um segundo olhar. E no segundo olhar, a mensagem foi hoje pela manhã, pelo pastor Tomás. É quando ele olha lateralmente, e de um lado e do outro, existem aqueles que sofrem junto com ele. 2 ladrões, uma à direita, outra à esquerda. As profecias estão sendo cumpridas. Isaías capítulo 53, versículo 12 diz que ele foi contado entre os transgressores. Deus decretou que ele, que era o mais santo, deveria morrer entre os mais profanos. Jesus não apenas morreu entre criminosos, mas por causa da cruz, Jesus foi considerado um criminoso. E eis aí a essência do Evangelho. Irmãos, é possível entender que Deus tinha razões para isso. Deus queria demonstrar a intensidade da vergonha que o filho estava disposto a suportar. E aqui veja que coisa tremenda. No nascimento, Jesus foi cercado por animais. E agora na morte, Jesus é cercado por criminosos. Sabemos que esses 2 ladrões estavam ao lado, em cruzes, ao lado do Senhor, Jesus na cruz do meio. Ladrões de posições distintas e de atitudes distintas. Teve um ladrão que abriu o seu coração e teve outro que permaneceu com o seu coração endurecido. A gente pode pensar, o que é que esse ladrão que abriu o seu coração, o que foi que fez ele mudar de ideia? Irmãos, é razoável entender que ele tenha ouvido a oração primeira de Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Acredito que ele foi tocado por isso. Essas palavras são muito fortes. Só uma pessoa que tem intimidade com Deus oraria por seus inimigos num momento tão excruciante como Jesus fez. É razoável entender que essa oração tenha penetrado a consciência desse ladrão, que percebeu
a sua estupidez, percebeu a cegueira do seu coração e reconheceu que também precisava de perdão. Mas, irmãos, esse ladrão teve uma atitude, e me diga assim, a atitude dele foi muito louvável. Por quê? Porque se ele fosse ouvir o que a multidão dizia, a multidão dizia o seguinte, Mateus 27, 42. Muitos diziam, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Era isso que a multidão dizia. Mas aquele ladrão que creu, ele creu nesse momento. Ele decidiu crer. O outro fechou o coração. E esse que muitos chamam de bom ladrão, eu acho, é razoável entender, né? Mas esse decidiu crer. Só que ele creu, irmão, num momento em que aquele que é chamado de Salvador, aparentemente falando, não tinha nenhuma condição para salvá-lo. Estava na mesma condição, mas ele creu. Irmãos, o ladrão creu antes das trevas caírem. Irmãos, o ladrão creu antes do testemunho do terremoto, quando Jesus morreu. O ladrão creu e não viu os mortos que foram ressuscitados quando Jesus morreu. O ladrão creu sem ter provas da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus ao céu. O ladrão creu quando ele não tinha visto nada. Os discípulos tinham visto Jesus andar sobre as águas e ele não viu. Os discípulos viram Jesus alimentar multidões, ele não viu. Os discípulos viram Jesus nas bodas de Caná da Galileia, transformando água em vinho, ele não viu. Mas no seu coração ele creu. Ele creu. E ao crer, ele recebe uma palavra de garantia de Jesus. Jesus excedeu as expectativas do ladrão arrependido. Jesus diz a ele, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. E hoje, irmãos, cabe a mim um terceiro olhar. Não obstante Jesus ter olhado do alto da cruz para toda a situação, não obstante ter olhado para as laterais, para aquilo que estava ocorrendo com pessoas em condição semelhante, ele agora olha para os seus. Olha de uma forma muito específica para os seus que estão ali na sua frente. Abra sua Bíblia, João capítulo 19, os versículos 25 a 27, deixa ela aberta. O texto diz assim, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, ou seja, uma tia de Jesus, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Versículo 26. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela, o discípulo amado. Quem é o discípulo amado, irmãos? João. Ele disse, mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Irmãos, vamos raciocinar. Até agora, Jesus não pensou em si mesmo. Enquanto ele ainda pensa nos outros, os homens continuam pensando em si mesmos. Veja o versículo 24, a situação que está quando isso ocorre. Os soldados estão disputando a túnica de Jesus. E o texto diz, não a rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem vai ficar com ela. É aí onde entra o versículo 25. Irmãos, um teólogo chamado Charles Swindoll entende
que esse olhar de Jesus para a sua mãe foi motivada pelo fato de que essa roupa importante, essa túnica que ele tem, dentro da cultura judaica, geralmente era um presente que era dado pela mãe. E a tese de Swindoll é que Jesus olhou para a mãe quando os soldados começaram a disputar aquela túnica que havia sido dada. Então sai da boca de Jesus palavras gentis, cheias de amor, de piedade, mas também de uma certa nostalgia. A mãe dele está ali na frente. Nós não podemos esquecer esse fato. Irmãos, eu gostaria que vocês entendessem e lembrassem que Jesus é unigênito de Deus, mas é primogênito de Maria. Neste sentido, irmãos, recaía sobre Jesus a responsabilidade legal de cuidar da sua mãe até a morte. Essa era uma prerrogativa da lei. Os primogênitos, eles ganhavam 2/3 de toda a herança, eram conduzidos como chefes de família do clã, e recaía sobre ele a responsabilidade de cuidar dos pais até a morte. Só que aqui nós temos um problema prático. Qual é o problema prático? Ele, que é o primogênito, vai morrer primeiro que sua mãe. Ele, que é primogênito, vai morrer primeiro que a sua mãe. Então, irmãos, ele na cruz do Calvário, na posição em que estava, vai precisar falar alguma coisa, vai tomar ar, ele com o queixo muito provavelmente apoiado no peito, com os olhos fixados para baixo. Apesar de ser filho de Maria, ele não fala e utiliza a palavra filho, não para ele, mas para João, o discípulo a quem ele amava. E o objetivo aí é fazer no sentido de que Maria tivesse que adotar João como seu filho, e João haveria de preencher da melhor forma possível o vazio e a dor provocada pela morte de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Jesus estava morrendo e sua mãe estava assistindo tudo isso. E Jesus queria amenizar a dor no coração da sua mãe, muito embora ele soubesse que uma palavra profética dessa situação já havia sido pronunciada a ela. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 2, os versículos 34 e 35. Lucas, no capítulo 2, os versículos 34 e 35. Estas são palavras do sacerdote Simeão, na semana em que Jesus completa o seu 8º dia de vida e vai ao templo para ser circuncidado, receber o seu nome e os seus pais agradecerem a Deus e levarem oferta. Veja a profecia de Simeão. O texto diz assim, versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino será destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Versículo 35. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Agora direcionada a Maria. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. A espada chegou.
A espada que haveria de partir esse coração chega. Penetra de forma profunda. Irmãos, eu dou por visto, e aqui, essa palavra, das palavras da cruz, essa palavra é uma palavra feminina. E aqui eu apelo à sensibilidade feminina, sobretudo aquelas que são mães. A que você, como mãe, se posicione como mãe de Jesus, vendo o seu filho sendo perfurado na lateral, para saber se morreu ou não, e você ali, vendo tudo acontecendo. Uma espada que está sendo retalhada, digamos assim, o quadro de retalhamento na vida, na pessoa de Jesus. Um quadro de retalhamento na alma da sua mãe, que observa tudo isso sem poder fazer absolutamente nada. Se posicione como Maria, uma mãe que viu aquele homão de mais de 30 anos, mas agora, lembrando, quando criança, beijando aquela testa, e agora olha para essa testa e vê nela uma coroa de espinhos. Pense nela como mãe que pegou aqueles bracinhos, ensinando ele a andar, porque ele como criança, irmãos, foi criança. A teologia diz que ele era plenamente humano. E como toda criança que está aprendendo a andar, ela tem que desequilibrar. E ao desequilibrar, a mãe está ali perto para sustentar. Ela pegou naqueles bracinhos. E agora ela olha para os braços do seu filho e vê pregos. Não são pregos roliços, são pregos quadrados. De lasca, de ponta, que estão afixando ele na cruz do Calvário. Quantas e quantos abraços Jesus, como criança, não deve ter dado a ela, se sentindo seguro por estar nos braços de sua mãe. E agora ela, como mãe, vê o seu filho na cruz, sendo considerado como um lixo de Jerusalém. Irmãos, Maria sofreu em absoluto silêncio. Viu a coroa de espinhos, mas não podia remover. Viu os cravos, mas não podia retirar. Viu os machucões, mas não podia fazer nada para reduzir a dor. Não podia levar nenhum medicamento. Ouvia o povo falando mal dele, palavras de escárnio. E ela não tinha forças para calar a multidão, nem podia dizer coisa alguma. Mas ela ficou ao seu lado. Pois embora fosse ridicularizado como um criminoso diante de todos, ela, como mãe, sabia quem era o seu filho. A espada da morte chegou. E Jesus, por amor, se antecipa, tentando diminuir a dor no coração da sua mãe. Jesus está plenamente consciente dessa dor. Jesus está tão consciente dessa dor que não chama sua mãe de mãe. E aqui vale a pena salientar que não existe nenhum registro bíblico em que Jesus chame sua mãe de mãe. Não é por ruindade, e nós precisamos, na interpretação bíblica, observar o que está escrito. O que está escrito, está escrito. Mas também prestar atenção a coisas que deveriam estar escritas, mas não estão. Em momento algum há registro bíblico em que Jesus trate a sua mãe com o nome mãe. Alguns teólogos vão dizer, nas línguas originais, no aramaico, não existe palavra, a palavra para irmão é primo, e vão fazer uma confusão linguística para tentar reverter esse quadro. Não tem confusão linguística,
Os textos do Novo Testamento são escritos em grego koiné, e no grego koiné a palavra para todo mundo. Jesus utiliza uma palavra, gni, que é uma palavra que não é de desrespeito, mas Jesus precisava lembrar a sua mãe que ele é divino e sua mãe é deste mundo. É sua mãe, mas é deste mundo. E agora, irmãos, ele olha para João e ele diz: eis aí a tua mãe. Pergunta: pastor, por que é que Jesus não confiou a sua mãe aos outros irmãos dele, levando em consideração que Jesus tinha outros irmãos, meio-irmãos, irmãos por parte de pai terrestre, não por parte de pai divino, é por isso que é chamado de meio-irmão. E tinha, pastor. Abra sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 55. Mateus, no capítulo 13, versículo 55. Volte um pouquinho, ao invés de 55, 53. O texto diz assim: quando Jesus terminou de contar essas ilustrações, voltou para a cidade onde morava, Nazaré da Galileia, e lá ensinava na sinagoga, e deixava a todos admirados com a sua sabedoria e seus milagres. Versículo 55. Como é possível isto? Exclama o povo. Ele é apenas o filho de um carpinteiro, e todos nós conhecemos Maria, sua mãe, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Você viu aí? Por que é que Jesus não concede a que a sua mãe seja criada pelos seus? Irmãos, não temos um preceito, mas temos boas hipóteses. A primeira é que os irmãos de Jesus não estão em Jerusalém, eles estão na Galileia. Segundo, os irmãos de Jesus, irmãos, só vão realmente entender quem Jesus é quando Jesus vence a morte. Porque antes disso, o quadro intrafamiliar dos irmãos de Jesus para com ele não era muito bom. E eu posso provar. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 7, no versículo 5. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5. Antes um pouquinho, a partir do versículo 3. João capítulo 7, a partir do versículo 3. E os irmãos de Jesus insistiram com ele para que ele fosse à Judéia, a fim de participar da festa. Vá aonde gente possa ver os seus milagres. Caçoavam eles. Versículo 4. Você não pode ser famoso escondendo-se assim. Se é tão importante, prove isso ao mundo. Versículo 5. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, irmãos,
É razoável entender que eles não estavam em Jerusalém. É razoável entender que não havia esse clima de receptividade por parte dos irmãos, porque nem os irmãos acreditavam nele. E vão acreditar a partir de quando? Vão acreditar a partir do momento da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, porque eles souberam que o irmão dele venceu a morte. E vão receber poder para serem testemunhas. A história muda a partir da ressurreição, mas antes da ressurreição, o quadro intrafamiliar não era bom. Outra coisa que precisamos levar em consideração: por que é que Maria está sendo repassada para João? De todos os discípulos que se formaram em apóstolos de Jesus, João foi o único que não teve morte hedionda, morreu de velhice. Os demais tiveram morte hedionda. E ao morrer de velhice, havia condições de que João pudesse acompanhar toda a vida da mãe de Jesus. Jesus está no controle de toda a situação. Irmãos, que coisa tremenda, fantástica, essas palavras de Jesus na cruz do Calvário. Mas, irmãos, qual é a grande aplicação desse texto para as nossas vidas? A grande aplicação, irmãos, para nós, está no início do versículo 25, quando diz assim: e junto à cruz estavam. E é essa pergunta que eu gostaria de fazer a você. Se você estivesse lá, nesse momento, a que distância da cruz você ficaria? Se você estivesse lá, nesse momento, você estaria perto? Ou por medo, tomaria a atitude de um Pedro, por exemplo, que acompanhou tudo, mas de longe? A que distância você estaria da cruz? Será que a tua fé seria fé suficiente para você enfrentar uma multidão raivosa como aquele homem que lá, contra aquele homem que está sendo crucificado, e você chegar lá e dizer: eu sou discípulo dele também? Será que você teria essa mesma coragem? Será que ficaríamos perto da cruz se essa cruz custasse o mesmo que custou a Jesus? Irmãos, uma das compositoras mais fantásticas da cristandade, Fanny Crosby, uma mulher cega, que destinou a sua vida para a glória de Deus, ela compôs uma canção que é fantástica e nos faz pensar sobre esse momento. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar
o quão distante ou próximo você estaria dessa cruz? Irmãos, a nossa distância ou proximidade dessa cruz fala muito da nossa intimidade ou do preço que nós estamos ou queremos ou estamos dispostos a pagar para estar ao lado desse Cristo. Quão perto você está da cruz? Se você estiver perto da cruz, o maior sentimento que você terá, com certeza, será o sentimento de olhar para si mesmo e ver que é pecador, inapto, problemático. Se você estiver perto da cruz, você vai poder dimensionar melhor o tamanho da graça e do amor de Deus, que pelo seu Santo Espírito tem envolvido a tua alma e tem te chamado a ter um relacionamento maior e mais profundo com Ele. Só que o tempo vai passando, irmãos, e a gente vai se distanciando da cruz. Segunda aplicação. Outra pergunta. Se você estivesse lá, e Jesus tivesse dito assim a você: cuide da minha mãe, ou no caso, cuide da mulher, cuide de Maria. Se ao invés de João, Jesus tivesse apontado para você, o que é que você teria dito? É possível que alguém diga assim, mas é claro que eu ia dizer que aceitava. Será? Será? Irmãos, deixe-me dizer que nós temos a oportunidade quase que todos os dias para uma missão como essa. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 3. Os versículos 33 até 35. Aliás, reduz um pouquinho. Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 31. Então sua mãe e seus irmãos chegaram à casa cheia, onde ele estava ensinando, e mandaram-lhe um recado para que saísse e viesse falar com eles. Versículo 32. Havia muita gente assentada ao seu redor, e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Versículo 33. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: eis aqui estão minha mãe, meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: não diga nada não, eu só quero que você olhe e pense você assim, você cuidaria dela até a morte? Quando eu olho para a teologia de Paulo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, Paulo vai dizer o seguinte: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente do da sua própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Pode anotar aí, irmãos. Anote aí. Anote aí.
1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Está vendo, Flávio, por que é que você cuida da sua irmã? É porque você tem um ato de fé e confiança na aliança que você fez na sua vida com Deus. Irmãos, isso é muito forte. Nós somos irmãos, irmãs e mães de Jesus. E eu gostaria que você pensasse na aplicação prática no mundo onde hoje nós vivemos. Essa semana é a semana em que no dia 8 foi considerado, é tido como o Dia Internacional da Mulher. E no meu coração, irmãos, pesa saber que existem viúvas que necessitam de ajuda, e se não tiver amparo a partir das suas próprias casas, elas não serão amparadas. Existem mães solteiras que precisam da ajuda e do apoio de pais que possam agir como substitutos emocionais na criação de um lar, pelo menos, razoavelmente estável emocionalmente para eles. No nosso meio, irmãos, existem pessoas doentes, incapacitadas, que precisam ser pelo menos visitadas ou lembradas, com o mesmo espírito e força que o próprio Cristo. E há a promessa nisso. Mateus 25, 40 diz: o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Quem diz isso é Jesus. Filhos, vocês têm honrado e cuidado dos seus pais? Meu pai já é falecido. Morreu sobre circunstâncias muito difíceis para a família. Na época da Covid. Foi algo muito doloroso. Recentemente o meu sogro faleceu. E eu digo a vocês, irmãos, como família, tudo o que poderia ter sido feito, foi feito. Mas chegou o dia. E não repousa na nossa alma o sentimento de remorso por não ter feito. Mas está no nosso coração a saudade, porque ele partiu. Mas remorso não, porque nós lutamos até onde podia. Você tem cuidado, você tem honrado seus pais. Jesus honrou a sua mãe até o final de sua vida, a vida dele, que ele morreu primeiro que ela. Mas ele não deixou ela amparada. Aliás, desamparada. Naquele momento de dor excruciante, ele declarou uma palavra de amor e declarou uma palavra de proteção para a sua mãe. Palavras que ecoam até hoje. Um brado que nos faz pensar sobre nossas vidas. E eu gostaria, irmãos, de fazer 2 orações. Em primeiro lugar, como essa palavra é a única palavra feminina de todos os brados, eu gostaria de pedir a acessibilidade das mulheres que estão no templo a que ficassem em pé, porque nós queremos orar por vocês. No lugar onde vocês estão, fiquem em pé. Nós queremos orar por vocês.
eu gostaria que elas percebessem que a igreja está intercedendo por elas. Se você está perto de alguma delas, por favor, só faça tocar nela, no ombro, em algo, só para você tocar, para que ela possa perceber que a igreja está orando por elas. Se você é uma outra mulher e vai estar intercedendo junto comigo, está na frente de alguém, também pode tocar, toque se você puder. A unção está no corpo. Vamos orar. Pai eterno e santo Deus poderoso, antes de qualquer coisa, Senhor, nós queremos te agradecer, porque a tua casa é florida da alma feminina de uma forma tremenda, e nós queremos te agradecer pelas mulheres que estão ou que fazem parte dessa comunidade de fé, a igreja. Pai, nós queremos colocar nas tuas mãos a vida delas, a luta delas, elas que lutam e muitas vezes não são nem reconhecidas, elas que lutam tanto, meu Deus, na sua capacitação, muitas têm turnos de trabalho, de manhã, de tarde e às vezes até de noite. Eu quero pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor conceda a cada uma delas paz, saúde, prosperidade, felicidade de alma, realização. Senhor, eu quero clamar por todas as mulheres da igreja e quero te pedir, Deus, que o Senhor restaure, renove a cada uma. De forma muito especial, eu quero clamar pelo cursilho feminino dessa igreja. Quero te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor faça um avivamento ali. Mulheres que vão chegar muitas vezes com a alma, a vida totalmente desgraçada, sejam renovadas no poder do teu Santo Espírito naqueles dias. Pai, eu quero clamar pelas profissionais, eu quero clamar pelas mães de família, eu quero clamar pelas idosas, quero clamar pelas jovens, adolescentes, todas as mulheres da igreja. Quero te pedir, Deus, que o Senhor as proteja. Senhor, livra, clamo, Senhor, pelas mulheres do nosso estado. Tem aumentado cada dia mais essa questão de feminicídio. Meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, Tu que estás no controle de tudo, para, Senhor, esse fenômeno terrível. Pai, eu quero clamando mesmo por proteção a cada uma das Tuas filhas. Segura nas Tuas mãos e guardas. No nome santo do Senhor Jesus eu oro. Amém e amém. Poder sentar, queridos. Eu quero fazer uma segunda oração. Eu gostaria, irmãos, de fazer uma oração por todos nós que talvez estejamos passando por algum momento, alguma situação difícil, alguma porta que precisa ser aberta, alguma situação complexa que tem surgido e é necessário alguma solução por parte do Senhor. Já andou para um lado, já andou para o outro, viu que não tem jeito. Tem jeito sim, a nossa solução está no Senhor. E se você tem alguma porta que você gostaria de ver aberta, ou colocar diante do Senhor um problema a ser resolvido durante essa semana, vamos ficar todos em pé e vamos orar juntos por esse propósito. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, como igreja do Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor aqueles que estão sofrendo com causas difíceis em sua vida. Pai eterno e santo, Deus poderoso, eu clamo, Deus, no nome de Jesus, por aqueles que pedem a ajuda do Senhor, para que o Senhor abra uma porta. Senhor, que essa porta seja aberta essa semana, Pai. Pai eterno, são problemas, são questões que precisam ser resolvidas, e sabemos que o controle não está nas nossas mãos, e de forma humilde colocamos nas mãos do Senhor, e pedimos, Pai, entra com provisão sobre cada causa. Deus eterno e santo, Pai poderoso, eu oro no nome de Jesus, a igreja diz, amém. A igreja continua intercedendo
eu gostaria de perguntar se alguém estava distante da cruz de Cristo e hoje quer estar um pouco mais perto. E gostaria de refazer diante de Deus a sua aliança com o Senhor Jesus. Existe alguém que quer declarar no seu coração que o Senhor Jesus é Senhor sobre sua vida? Há alguém que quer entregar o seu coração ao Senhor Jesus? Eu não demoro com apelo, irmãos. Há alguém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque Tu és o Deus que tem uma palavra de amor e proteção para cada um de nós. Muito obrigado, ó Pai, pelos ensinos que o Senhor deixa registrado nas Escrituras. Muito obrigado, ó Pai, por essa semana que passou. Colocamos nas Tuas mãos a semana que inicia hoje. E Te pedimos, Deus, vem conosco. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Uma boa semana no nome de Jesus.